Olá pessoal, tudo bem? João Resch aqui de novo para mais um estudo comentado. Dessa vez a gente vai falar de carreira Y, carreira W, Squad, que é um estudo muito requisitado. O pessoal mandou muita dúvida para a gente. Até o pessoal que estava preenchendo o formulário do estudo, quando a gente estava fazendo coleta, mandou dúvidas para a gente no próprio preenchimento. Então, hoje a gente vai procurar responder essas dúvidas, passar pelos dados aqui do estudo, comentar. E para comentar comigo está aqui a Juliana. Oi, pessoal. Vamos lá, então, saber um pouquinho mais sobre essas carreiras. Perfeito. Vamos lá. Bom, novamente, esse é um estudo exclusivo da consulta salarial. Então, para consultar o estudo completo, você tem que ir lá na plataforma, na área logada, tá? A gente vai passar pelo estudo todo aqui, mas sem entrar nos detalhes. Se você quiser consultar, tem que ir lá mesmo. Se você ainda não é cliente, fala com o nosso comercial. E você também pode customizar um estudo como esse. Aqui a gente trouxe dados de todas as empresas, né, da base como um todo, mas a gente também faz estudos como esses para públicos específicos. Então, se você quiser fazer uma pesquisa para um segmento, um recorte, né, desse estudo para um segmento específico, por exemplo, a gente também faz. Aqui tem o perfil dos participantes do estudo. A gente teve uma boa participação, né, Ju? Mais de 460 empresas participaram, tá? Então, a gente conseguiu aí muitos dados legais para poder falar um pouquinho melhor sobre essas carreiras. Perfeito. E tão em alta, né? O que a gente tem recebido de dúvidas sobre esses temas, né? Super em alta, principalmente, né, W e Squad, que são mais recentes. Então, as empresas estão tendo muitas dúvidas, né, de como implantar, como funciona e quais são as diferenças. Perfeito. Vamos ver se a gente consegue ajudá-las hoje. Vamos lá. Primeira coisa, aqui a gente separou os temas, né? Você tem os links específicos. Primeira coisa que a gente perguntou foi quais dessas estruturas, né, as empresas que a gente entrevistou possuem. O que a gente observou aí, João? Como esperado, né? A maior parte aí tem a carreira em Y, então é mais comum, né? Também é uma coisa que está há mais tempo no mercado. Então, tem um percentual aí maior de empresas. Já a carreira W e Squads, né, que são mais com base em estruturas de metodologias ágeis, a gente tem um percentual um pouco menor e é onde estão surgindo mais dúvidas, né? Principalmente dentre esses 36% aí que não possuem nenhuma dessas estruturas. E, né, com essa movimentação de mercado tem se tornado, né, práticas mais interessantes, mais usuais, e daí essas empresas estão buscando informações para poder implantar, né, essas estruturas na empresa. Perfeito. Inclusive, teve um estudo que a gente fez com os profissionais, ao contrário desses que a gente faz com as empresas, a gente entrevistou profissionais para saber as expectativas deles, né? O que eles esperam das empresas, o que é questão salarial, o que motiva, o que desmotiva, o que motiva a trocar de emprego. E duas coisas que apareceram muito fortes assim foi primeiro, a intenção, né, a oportunidade de crescimento até antes do salário, né, da questão salarial. As pessoas apontaram como principal fator para elas. E também não intenção em assumir carreiras de gestão. Então, se a gente somar essas duas coisas, a gente identifica que, para muitas pessoas, elas querem ter oportunidade de crescimento sem necessariamente ter que assumir uma carreira de gestão. Isso faz total sentido, então, as empresas estarem investindo em uma estrutura de carreira Y para poder oferecer o que as pessoas estão buscando, né? Criar novas oportunidades, né? E ter isso mais estruturado, né? Porque uma vez que você já tem isso desenhado, está previsto no seu plano, é muito mais fácil de administrar e de que isso realmente funcione ali na prática. Estabelecer os critérios, né? Inclusive, a gente vai ver algumas respostas aqui que a gente recebeu que não são muito coerentes com o modelo, né? E a gente vai comentar um pouco sobre isso. Primeiro, vamos aprofundar um pouco mais em carreira Y. A gente perguntou se essa possibilidade era oferecida a todas as áreas, ou se ela estava específica, por exemplo, só no TI, né? O que a gente observou aí, Gil? A gente vê que a maior parte das empresas, né, aplica essa possibilidade da carreira Y em todas as áreas, e dentre as que não aplicam, né, a gente tem uma incidência maior ali em TI, recursos humanos e engenharia, né? Então, geralmente, áreas que exijam ali, né, um crescimento mais técnico, que tenham essa possibilidade de absorver essa carreira Y. Perfeito, perfeito. Bom, então, se a gente não deixou claro ainda, carreira Y é justamente essa possibilidade de crescimento dentro da área técnica, né? Então, eu crio
uma divisão ali a partir do nível que a gente costumava ver de analista sênior ou engenheiro sênior, que costumava ser o último cargo, né? O último ponto na carreira, na trilha de carreira antes da gestão, para que as pessoas possam assumir posições de maior remuneração, de maior importância, sem necessariamente ter que ir para a gestão de pessoas, né? Até porque tem muitos dados sobre isso, né? Às vezes eu promovi o melhor técnico e ele não ia bem como um gestor. Exatamente. E aí eu ficava com um gestor ruim e perdi um técnico bom. Então faz total sentido eu pensar em oferecer esse tipo de possibilidade, né? Outra coisa que começou gerando muita dúvida, a gente que trabalha com pesquisa salarial, que faz matching com as empresas, né, de atividades e de cargos, tinha muita dúvida com os nomes, né, que as empresas utilizavam para esses cargos, né? Então tem assessor, por exemplo, para quando vem para fazer matching já é dúvida de cara, né? Já destaque amarelo ali, qual que é a situação, porque geralmente gera muita dúvida, né, por conta do nível que esse assessor pode estar. Muita gente vincula, né, a questão de assessoramento, enfim, ou ao nível de especialista em si da carreira Y. Então, a gente sempre precisa confirmar. Por isso que está caindo em desuso, né, essa nomenclatura de assessor. Finalmente, parece que o mercado está se entendendo aqui com alguns nomes. E aí, quais que são os nomes aí que a gente viu que estão mais... a maioria das empresas utilizam, Ju? A maioria é o especialista, né? Na pesquisa também a gente utiliza esse nível de especialista. Então, é o mais comum aí no mercado. E também o consultor. O consultor a gente vê mais frequentemente na parte comercial, né? Então, ainda tem um vínculo muito grande com essa área comercial. Mas, no geral, o especialista aí vem, né, dominando essa carreira Y. Perfeito, perfeito. Para alegria de quem faz pesquisa, quando o mercado se decide por um nome, ajuda bastante a gente. Na sequência, a gente viu aqui a questão dos níveis, né? É muito comum que essa carreira Y tenha uma equivalência com os níveis de gestão. Então, eu crio ali uma possibilidade de um especialista que vai ser equivalente ou a um coordenador ou um gerente, em alguns casos, inclusive, com várias possibilidades, né? Podendo ser um especialista 1, 2, 3. E aí a gente perguntou isso para as empresas, né? Se tem nível, não tem, quantos níveis, quais os nomes, o que a gente teve de resultado com relação a isso? A maior parte das empresas tem sim, né, essa classificação em famílias. E a maior parte utiliza ali 1, 2 e 3, né? Isso porque utilizar especialista júnior traz uma conotação negativa, né? Porque se é um especialista já é um nível superior e chamar de júnior, né? Fica meio contraditório. Não faz muito sentido, né? Um especialista júnior. Então, acaba se aplicando ali mais 1, 2 e 3. E, né, dentro desse limite de níveis, né? Usualmente são 3 níveis. Algumas empresas prevêem um pouco mais de níveis, né? Como 4 ou até 5 níveis. Mas vai depender muito da complexidade, né? Da empresa, enfim, das atividades ali para exigir esse crescimento. Perfeito. Em 5 níveis. Com áreas muito técnicas, exatamente, né? Tende a usar um pouco mais de níveis, né? Bom, na sequência a gente avaliou a equivalência, né? É muito comum a gente, até na explicação ali, utilizar exemplos, né? Um especialista 1 equivalente a um supervisor, o 2 um coordenador, o 3 um gerente. E aí a gente perguntou isso para as empresas, né? Até que nível esse especialista pode chegar sem ir para a carreira de gestão? E qual que é a equivalência ali dentro da estrutura. O que a gente observou nesse caso, Ju? Geralmente a equivalência vai até o nível ali de coordenação, né? E gerência, no máximo. Porque o que a gente vê que funciona, né, usualmente da seguinte forma: o especialista 1 equivalente a um supervisor, o 2 a um coordenador e o 3 a um gerente, né? Então, quando existe esse crescimento, ele acaba indo ali até uma equivalência de um nível de gerência. Perfeito. Com algumas exceções, a gente vai até um gerente sênior, um nível até de diretor. Né? E também nos casos que são nível único, né? Então, tem algumas empresas que ainda não classificam em famílias, né? O especialista é um nível único. Então, ele acaba, talvez, sendo equivalente até um nível de coordenação. Perfeito. Ao contrário dos analistas, que geralmente, quando tem nível único, é o pleno, quase sempre que a gente encontra um especialista sem nível, é o nível 1, né? Exatamente. Perfeito. Bom, na sequência, uma outra dúvida que a gente quis confirmar com as empresas, e para nossa surpresa, muitas não estão fazendo assim, é que, teoricamente, se esse cargo é equivalente a um gerente, por exemplo, ele deveria ser elegível
ao mesmo pacote de incentivos, PLR, bônus, benefícios. E a gente perguntou isso para as empresas, se elas estão praticando os mesmos incentivos do grupo ao qual ele é equivalente. Então, um especialista 3, por exemplo, que é equivalente a um gerente, a gente queria saber das empresas se ele recebe todo o pacote do gerente. E aí, o que a gente observou? A maior parte sim, né? Por sorte, mas ainda temos algumas que não. E isso é um problema, né? Um possível problema, uma vez que a ideia é criar uma trilha diferente, né? Para as pessoas que não querem seguir para a trilha de gestão, mas que seja equivalente. Então, a pessoa ela não pode se sentir prejudicada em optar pela trilha de especialista. Então, faz total sentido que a empresa mantenha essa equivalência, né? Então, para um especialista 3, um pacote de benefícios igual ao de um nível de gerente. Para um especialista 2, igual de um coordenador. E manter essa linha para que a pessoa, né, não se sinta prejudicada em optar por uma carreira ou por outra, ou até mesmo escolher a carreira de gestão de pessoas por conta que a remuneração ou o pacote de benefícios é melhor. Pode ser que alguém se sinta motivado a virar gestor, mesmo não sendo o que ele quer, simplesmente porque ele vê vantagens, né, financeiras nesse sentido. Exatamente. Né? E, pelo menos, até no conceito de carreira Y, deveriam criar equivalências, né? Sim. Perfeito. Bom, na sequência também, a gente... por recomendação de alguns clientes, né, que tiveram dúvidas nesse sentido, perguntou sobre a exigência para assumir uma posição dessa, se era exigido a formação de especialista, né, ou de mestre para poder ser um especialista no mercado. Não foi bem isso que a gente encontrou, né, Ju? Não, geralmente não está vinculado tanto à formação, né, no geral ali, a maior parte, né, formação superior, assim como o nível de analista. Isso porque essa especialidade ela tem muito a ver com a atuação do profissional na empresa, né? Então, ele fica especializado ali no processo da empresa que ele está, o crescimento, o tempo que ele ficou ali, ele absorveu todo esse conhecimento e virou um especialista. Então, muitas vezes isso não está vinculado, né, à formação. Ao não ser, salvo as exceções de áreas mais técnicas, desenvolvimento de produto, outras questões que talvez exijam ali uma formação específica, né, uma especialização para que a pessoa consiga, de fato, ter uma atuação mais técnica naquela área. Perfeito. Algumas empresas que precisam ali de pesquisadores, mesmo esses especialistas são cargos relacionados à pesquisa, a gente costuma ver essas exigências. Mestrado, doutorado, sim, algumas outras condições. Perfeito. Bom, na sequência, a gente também, por solicitação de um cliente, avaliou se existia alguma diferença na parte dos ciclos de avaliações entre a carreira de gestão e a carreira de especialistas. Aqui, a conclusão que a gente chegou é que a diferença foi mínima, assim, não é representativo e que na prática segue a mesma estrutura. Forma, né? Exatamente. Não tem diferenciação, independente de ser especialista ou um gerente, a administração ali do ciclo de avaliações é o mesmo. Bom, outra dúvida era com relação a salários, né? Se esses cargos eram administrados nas tabelas regionais, que normalmente os contribuidores individuais, né, os analistas, os engenheiros têm tabelas regionais, já gerentes, coordenadores, diretores costumam ter uma tabela nacional, e a ideia era verificar isso também, né, se esses especialistas estavam sendo tratados da mesma forma que as empresas utilizam para os gerentes ou como os analistas, né? E aí ficou... Sim, ficou meio a meio ali, né? Então, tem parte que trata ali numa tabela nacional e outra numa tabela regional. Aí, acho que, de fato, pode variar ali conforme o nível, né? Então, aquela questão da equivalência que a gente mencionou, quando está mais no nível 3, ali mais próximo, né, de um nível de gestão, talvez faça sentido administrar numa tabela nacional e não mais em uma regional. Perfeito, perfeito. A gente perguntou também sobre comunicação, mas a gente não vai entrar nesse detalhe. Se você quiser, acesse o estudo lá. Bom, na sequência aqui a gente vai falar um pouquinho de carreira W. Antes de aprofundar aqui nas respostas, a gente vai explicar um pouquinho, para quem não conhece, o que é uma carreira W, né? Basicamente, é um mix das duas estruturas, né? A gente teve a tese, que eram as estruturas tradicionais, né? E aí a gente percebeu problemas nisso, começou a criar as carreiras de gestão, as carreiras Y, para oferecer para os profissionais da área técnica essa possibilidade. E
começou a surgir, principalmente em empresas de projetos, a necessidade de misturar um pouco, né? De deixar isso um pouco mais fluido, né? Eu posso, eventualmente, atuar como gestor em um projeto, depois assumir uma função de técnica em outro projeto, e aí isso faz total sentido, né? Eu não preciso estar sempre em uma carreira ou na outra, eu posso atuar em diferentes projetos e em diferentes funções, né? Assumir papéis diferentes em cada projeto, seja esse um papel técnico ou mais de gestão, né? Sim, cada vez buscando mais flexibilidade, né? Então, restringir mesmo essa questão da movimentação do colaborador, permitir que ele tenha mais opções na carreira dele, né? Não necessariamente mudando de área ou mudando de cargo, mas sim tendo a possibilidade de trabalhar, né, em cenários diferentes, em projetos diferentes, estando no cargo, né, no mesmo cargo. Perfeito, perfeito. Isso faz muito sentido, por exemplo, no nosso contexto, a gente trabalha numa consultoria que faz projetos. E, eventualmente, um dos consultores é um líder de um projeto. Depois, num outro projeto, ele é uma parte de um time, atua como consultor. Então, essa transição mesmo, de dar essa possibilidade, é o que a gente chama aqui de carreira W, né? Bom, a gente perguntou para quais áreas a organização trabalha com esse formato. A gente já viu lá que não são muitas empresas que utilizam esse modelo, né? Mas entre as que utilizam, onde que normalmente está disponível essa carreira? Com mais frequência, né? Em todas as carreiras, a gente vê os times de tecnologia, né? A parte de TI, que tem demandado mais essas estruturas flexíveis, né? Muito ligadas a projetos. Então, ali, times de tecnologia em primeiro lugar. E também, né, ali, os times ligados a desenvolvimento de produtos, que também tem essa questão da carreira W mais frequente. Perfeito, perfeito. Na sequência, a gente perguntou sobre as nomenclaturas, que é um ponto muito legal aqui. Gera muita dúvida, né? Porque quando a gente fala que alguém vai assumir uma função de gerenciar um projeto, quase que naturalmente se entende que deveria ser um gerente de projeto e que, sendo um gerente, assumindo esse papel de gerente de um projeto, ele passa a ser um gerente na estrutura da empresa, né? Mas não é bem isso a ideia, né? Exatamente. A gente tem empresas que fazem dessa forma, né? Então, tem a figura ali do gerente de projetos. Que é um cargo mesmo. Que é um cargo mesmo na estrutura, mas não necessariamente precisa ser assim, né? A gente também pode ter outros cargos atuando, né? Momentaneamente ali na gestão de determinado projeto. Então, não necessariamente a pessoa precisa ter o cargo de gerente de projetos. Ela pode ser um especialista, um engenheiro e estar atuando como um gerente de um determinado projeto. Perfeito. Fora que nem sempre que tem essa nomenclatura, o nível hierárquico é de gerente também, né? A gente que trabalha com pesquisa, a gente recebe muitos dados aí de gerentes de projetos em outros níveis, né? Ou a equivalência, né, é um outro nível, chama de gerente, mas ali quando a gente vai investigar melhor, está mais compatível a um nível de coordenação, por exemplo, da estrutura da empresa. Então, dá a nomenclatura achando que é uma necessidade, né, por conta da carreira, mas não, a pessoa pode ter outro cargo e estar atuando como gerente de projeto. Perfeito, porque daí gera mais confusão ainda, né? É um gerente, mas o nível hierárquico não é gerencial, e aí vira uma bagunça. Até problemas, né? Enfim, equiparação salarial, pode gerar outros problemas para a empresa. Então, é legal aí entender que não é uma obrigação, né, que tem esse cargo. Perfeito. E a gente perguntou para as empresas quais nomes elas utilizam. Em primeiro lugar aqui, o gerente de projetos, né? Mas em segundo lugar aqui, a gente achou bem interessante uma boa parcela aqui das empresas que não utilizam nomenclaturas específicas. O colaborador pode se tornar um líder de um projeto mantendo o cargo dele. Então, ele é um desenvolvedor de software ou um engenheiro de produto, e ele atua como líder em um projeto específico sem necessariamente receber esse título, né, de gestor. Exatamente. Ele tem o conhecimento técnico necessário, né? É a pessoa ali que talvez naquele momento é a mais indicada para assumir a liderança daquele projeto, tanto pela orientação técnica como liderança da equipe, e daí ele vai passar ali por aquele momento, né, a duração daquele projeto sendo líder. Perfeito. Bom, depois a gente tem 2 nomes aqui que mostram claramente que as empresas estão tentando não vincular o termo gerente ao gestor de projetos, né? Justamente para diferenciar nível hierárquico, que é o líder de projetos e o gestor de projetos, né? Perfeito.
Depois a gente tem aqui algumas empresas que utilizam nomenclaturas específicas de metodologias ágeis, a gente vai tratar disso logo na sequência, e nomes como consultor e outras nomenclaturas. Na sequência, a gente perguntou também, em empresas que trabalham com essa estrutura projetizada, quais são as famílias, né? Se possui família, se tem níveis. E aí, o que a gente observou, Jun? Na carreira W aqui a gente observa que a maioria também trata, né, com famílias, e já aqui uma incidência maior na questão do júnior, pleno e sênior. Isso acontece porque na carreira W, como a gente viu, muitas vezes não tem a nomenclatura, né, do gerente de projetos específicos, mas é um cargo que já existe na estrutura e ele está atuando naquele determinado projeto. Então pode ser um analista sênior, pode ser um especialista 1, enfim. Então não necessariamente está vinculado à carreira W, mas sim ao cargo que aquela pessoa ocupa na empresa. Ele tem um cargo e ele assume um papel pontual específico. Exatamente. Que pode depois voltar a ser técnico e tal. Faz total sentido, né? Se a gente pegar o conceito da carreira W, encaixa muito bem com o que as empresas estão fazendo aqui, né? Perfeito. Na sequência, a dúvida aqui era em comparação à carreira de gestão, né? O nível de equivalência, igual a gente perguntou ali para a carreira Y, aqui fica bem mais confuso, justamente por não estar tão vinculado assim ao crescimento de carreira, né? Mas o que a gente observou, Ju? A gente vê que essa equivalência ela chega ali, né, até o nível de gerência. Então, né, a gente tem as pessoas atuando no projeto e essa pessoa ela pode não ser um gerente, mas dentro do projeto ela é equivalente a um gerente. Então, a gente tem essas possibilidades no carreira W, né? Que é um pouquinho diferente do carreira Y. A gente viu que tem, em primeiro lugar ali ficou empresas que usam mais uma estrutura de gerente de projeto mesmo, Sim. né? Acho que isso reflete aqui. A questão da gerência tem um percentual nível, maior. Né? Perfeito. Bom, na sequência a gente vai falar de squads. Tem outros nomes, né? Aqui o squad é um agrupamento, né? Mas a gente está quase falando aqui de diferentes times, né? Então, a gente vê aqui nas metodologias o pessoal está inventando novos nomes, e ao contrário do que aconteceu no passado, em que cada país ia meio que criando essa estrutura, esses nomes meio que pegaram internacionalmente, né? Então, para a estrutura projetizada em metodologias ágeis, a gente está vendo uma tentativa das empresas de meio que internacionalizar essa estrutura, né? Usar o mesmo padrão em todos os lugares. Sim. Isso está gerando muita dúvida, né? Com certeza, né? As empresas não sabem muito bem por qual caminho seguir, né? Mais uma vez, muito presente em times de tecnologia, né? Que é o forte aí de todas essas estruturas. E na parte de desenvolvimento do produto, né? Perfeito, perfeito. Algumas empresas estão tentando implementar isso também em todas as áreas, na organização como um todo. Sim. Que é bem ousado e interessante, né? Na sequência, a gente perguntou também sobre as nomenclaturas. Aqui é muito legal, a gente recebe muita dúvida em relação a isso, principalmente porque até pouco tempo atrás a gente não tinha na pesquisa esses cargos aqui disponíveis, né? Um Scrum Master, um Product Owner. Esses cargos já estão disponíveis, a gente recebeu, né, cada vez mais amostras desses cargos e, embora a gente entendesse que a princípio não deveriam ser cargos, uma vez que o mercado foi por esse caminho, a gente está criando. Então, a gente vê ali que 27% das empresas estão utilizando essas nomenclaturas específicas, a forma como a metodologia define os papéis, como cargos. Então, se eu tenho um colaborador que atua como Scrum Master, a empresa está chamando mesmo esse colaborador, ou atribuindo o cargo de Scrum Master. Já a maioria aqui, 60% das empresas, existem esses papéis nos squads, mas eles recebem cargos tradicionais. Então, eu posso ter um desenvolvedor de software ou um gerente de TI que atua como Scrum Master ou um Product Owner, né? Exatamente. Isso é bem polêmico, tá, pessoal? Tá uma discussão constante em relação a isso, se são cargos, se são papéis. Particularmente, a gente defende que até pela própria característica da metodologia, né? Onde você está tentando dar flexibilidade para as pessoas, assim como na carreira W,
atuarem ora como um gestor, ora como um técnico. Eventualmente, num projeto, ele atua numa função, depois em outro projeto ele já atua em outra função. Isso não necessariamente precisaria refletir no cargo. Então, eu posso atribuir cargos tradicionais ou mais genéricos e trabalhar com esses diferentes papéis em cada projeto, em cada momento. Então, às vezes a pessoa está envolvida em 2 projetos com diferentes papéis, né? Eu posso estar atuando em um projeto como gestor, como líder daquele projeto, e em outro projeto eu sou um desenvolvedor, por exemplo. Então, não necessariamente isso precisa estar amarrado no cargo, tá? Por isso que vocês vão ver que na pesquisa a gente mostra esses cargos das 2 maneiras. Você tem tanto cargos de uma estrutura mais tradicional, e a gente vai recomendar principalmente esse caminho, mas você também encontra hoje os cargos específicos com base nessas empresas que estão utilizando essa estrutura, né? Polêmico. Vamos acompanhar aí para ver, né, como isso vai evoluir. Por enquanto ainda é recente, né? As empresas ainda estão com essa dúvida, mas a gente vai acompanhar aí como vai ser essa evolução. Perfeito. A gente perguntou também sobre o tamanho médio dos squads, qual que é o tamanho que as empresas estão utilizando. A maioria ali entre 6 e 12 pessoas. Eu andei pesquisando sobre isso e eu li uma coisa interessante que dizia que o tamanho bom é quando dá para a equipe comer 2 pizzas. Então, parece que bate ali com o que o pessoal está trabalhando. 6 e 12 pessoas. Se não for gente que come muito. Porque times muito grandes também fogem um pouco do controle, né? E o foco é justamente a metodologia ágil, né? Então, acho que mais enxutos, né? Perfeito. Vamos lá. Na sequência, a gente perguntou também os níveis que atuam num squad, né? Quais níveis hierárquicos estão envolvidos aí nesse tipo de estrutura. Tá bem genérico justamente por serem projetos multidisciplinares, né? Onde eu reúno uma série de pessoas. Vai depender do projeto, da complexidade, uma série de fatores, né? Que vai demandar ou não, né? Determinados níveis dentro desse squad. Então, se for mais complexo, talvez a gente vai ter a figura do gerente, ou talvez não. Então, isso são questões que vão variar mesmo aí, de acordo com a necessidade. Mas, usualmente, a gente traz aí os principais. Perfeito. Assim como na carreira Y na W, a gente perguntou sobre a administração salarial, se era uma tabela nacional, regional. Até por terem diferentes níveis envolvidos, a gente viu uma resposta um pouco misturada aí, né? Sim. Aí vai depender muito da atuação dessa pessoa, né? O cargo que ela tá. Então, pode ser que ela esteja num cargo de analista e por isso ela tá numa tabela regional, ou é um gerente que está numa tabela nacional. Então, vai depender da estratégia da empresa também quanto à tabela salarial, o cargo que aquela pessoa atua fora, né, do squad e uma série de fatores. Então, por isso que a gente vê um mix bem grande. Aqui é bem complexo responder isso, até porque agora com o trabalho remoto, né, de repente essa estrutura pode estar espalhada em diferentes localidades. A empresa não pode não ver mais sentido em ficar criando tabelas regionais, né? Principalmente a gente falou ali que a maior parte das empresas que utilizam squads são empresas de tecnologia ou empresas tradicionais, mas para a estrutura de tecnologia, aí faz cada vez mais sentido uma tabela nacional, né? Exatamente, tem que ser avaliado. E só mais um ponto também, né, que a gente passou por todo o estudo, um detalhe aí, em todas as carreiras vocês vão notar que a gente tem área técnica e área administrativa. Então, né, quem tem acesso ao estudo completo aí vai poder conferir exatamente se a gente tem alguma diferença entre, né, a área técnica e administrativa. Perfeito. Até porque tem algumas empresas em que essas carreiras, né, de especialista, consultor, gerente técnico, elas possibilitam um crescimento maior na área técnica do que na administrativa, né? Exatamente. Então, a gente vê empresas que têm carreira Y com um nível só para, por exemplo, o RH, o marketing, mas para engenharia ele pode chegar a ser um gerente sênior, né? Exatamente. Então, tem essas diferenças. Bom, depois a gente tem aqui a conclusão do estudo, mas a gente recebeu várias dúvidas, né, dos clientes e a gente queria passar um pouquinho por elas. Vamos lá.
Vamos lá. Eu trouxe aqui algumas dúvidas, né, pra gente responder. É claro que a gente vai ainda trazer mais materiais, onde a gente vai falar um pouco melhor sobre esse tema, trazer especialistas também para comentar. Mas, a princípio, aqui as 3 principais, né? A primeira é qual a principal, né, diferença entre esses modelos. A gente viu aqui, né, todos eles, mas de forma mais resumida, qual que é a principal diferença entre eles? Perfeito. Bom, então carreira Y. A ideia da carreira Y é possibilitar o crescimento de profissionais técnicos sem que eles tenham que assumir uma posição na carreira de gestão tradicional. Então, imagina que eu tenho um analista sênior, que é excelente, eu quero possibilitar o crescimento dele até para não perder esses profissionais e também para que ele continue se desenvolvendo tecnicamente. E ao invés de oferecer única possibilidade de ele assumir uma função de coordenador ou gerente, eu crio a função de especialista 1, 2 e 3. Então, isso vai possibilitar o que a gente chama de carreira Y. Depois, a gente tem o modelo de carreira W, que é focado em estruturas de projetos, onde eu possibilito a atuação tanto técnica quanto na função de gestor de um projeto. Então, ela é situacional, é uma carreira situacional, onde ora eu posso estar atuando como um técnico, ora como um gestor, e uma vez que um projeto sempre tem fim, no próximo projeto eu posso ter uma atuação diferente ou até de forma simultânea atuando em diferentes projetos. Então, eu deixo de ter isso de forma tão clara, um especialista, que é equivalente a um coordenador, e passo a trabalhar de forma um pouco mais situacional. Depois a gente tem os squads, que não deixam de ser uma estrutura de carreira W, muito parecida, só que ao invés de trabalhar com uma metodologia de gerenciamento de projeto tradicional, a gente está falando aqui de estruturas de gerenciamento de projeto em metodologias ágeis, né? Então, especificamente nas metodologias ágeis, as empresas estão utilizando nomes específicos ou do Scrum ou de metodologias ágeis de uma forma mais genérica, né? Mas aí a gente está falando de atuações, por exemplo, com estruturas com um Scrum Master, um Product Owner, mas não focado necessariamente como um cargo, sim como um papel, né? Em algumas empresas é cargo, mas não necessariamente. Bom, espero ter deixado claro. Sim. Até, né, já deixando, né, previamente respondida a segunda questão, porque a gente viu que existem diferenças, né, mas outra dúvida é se a empresa pode ter mais de um desses modelos. Então, eu posso ter carreira Y e W ou carreira W e squads? Perfeito, pode, faz muito sentido. Principalmente carreira Y mais a carreira W ou squad, né? Até porque essas funções, né, de tecnologia, onde principalmente tem sido usado esses modelos, necessitam mesmo de uma formação técnica e um conhecimento técnico muito específico. Então, é muito comum a gente encontrar especialistas atuando, né, nesses projetos, ou precisar de especialistas para realizar um projeto como esse. Então, faz total sentido ter essa estrutura de carreira. Perfeito. E olhando todas essas carreiras, né, existe diferença salarial? Então, as empresas tratam de forma diferente de acordo com a carreira que esse profissional está? Perfeito. Bom, vamos falar de carreira Y, por exemplo. Em teoria, era justamente para oferecer oportunidade de desenvolvimento de carreira dentro da área técnica. Então, a intenção é diferenciar os salários em relação ao que a gente tinha antes de um analista sênior, um engenheiro sênior. Mas a intenção era equivaler esses salários, ter um equivalente na carreira de gestão. Então, um especialista 1 equivalente a um nível de coordenador, por exemplo, de supervisor. Na prática, o que a gente tem visto é que algumas empresas estão diferenciando só o salário, mas não o pacote completo, né? Com benefícios e incentivos. Sim. Então, tá misturado aí. Diferenciação salarial sempre tem. No pacote de benefícios e tal, a gente tá meio a meio aí.
E também tem a questão da área, né? Que nem quando a gente vê os squads, onde é muito mais forte a questão da atuação da parte de tecnologia, esses profissionais por si só, né, já estão em grande demanda no mercado. Então, é mais difícil reter esses colaboradores. Por isso, as práticas salariais podem ser diferentes, né? Mais relacionadas mais à área e não em si, né, a carreira ou a metodologia que aquele cargo está aplicando. Perfeito. Então, não é porque esses profissionais estão com salários diferenciados, não é simplesmente porque eles são profissionais de carreira W ou de um squad, mas porque são profissionais que estão em falta no mercado, né? Então, tem muito mais a ver com oferta e demanda do que com um modelo de carreira, né? Legal. E, por fim, né, muitas dúvidas de como implementar, né? Então, tem pessoas que estão em empresas mais rígidas, com, né, uma trilha ali mais padrão, só que tem o interesse em implementar esse tipo de carreira, Y, W. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, como que vai ser, podcasts. Perfeito, Bom, como esse é um tema quente, além desse estudo, a gente convidou um especialista no tema para fazer um podcast com a gente. Então, vocês acompanhem aí que a gente vai ter um podcast com o Alexandre Magno, que tem uma consultoria focada na implementação desse tipo de estrutura e ele vai dar dicas muito melhores do que as que eu poderia dar aqui. Quem vive na prática, né? Então, ele que está ali atuando mesmo e implantando essas metodologias vai trazer um pouquinho mais de conhecimento aí pra gente. Perfeito. Bom, pessoal, a gente espera ter contribuído por esse tema, que com certeza ainda vai ter muitos desdobramentos, né? Algumas coisas, por exemplo, que a gente vinha acompanhando já estão mudando, a gente tem recebido cada vez mais amostras desses cargos, vem acompanhando essas estruturas e a gente vai continuar trazendo dados para vocês e discussões para a gente crescer juntos, certo? Muito obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal, e até mais.